O governador da Flórida criou um suspense danado para anunciar a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Ron DeSantis quis transmitir o pronunciamento pelo Twitter. O evento foi ancorado por ninguém menos que o magnata Elon Musk. Tinha tudo para ter sido um marco na campanha política, mas não foi. DeSantis escolheu a plataforma que se tornou a principal ferramenta de comunicação dos políticos e que Trump usou como metralhadora giratória antes, durante e depois da presidência dele. O governador da Flórida quis inovar. Ao invés dos tradicionais discursos em centros de convenções, o pré-candidato apostou no Twitter para alcançar um público muito maior. De fato, a reunião virtual atraiu centenas de milhares de internautas. Gente do mundo inteiro, mas o que era para ter sido o motivo do sucesso foi a causa do fracasso. O ambiente virtual criado para o show não aguentou a quantidade de acessos. E para piorar, o dono da empresa, Elon Musk, estava diretamente envolvido na operação. Esperava-se de tudo, menos que o homem que se tornou sinônimo de tecnologia emprestasse a rede social que ele comprou em outubro para um vexame internacional. Quem não deixou barato foi Donald Trump. O ex-presidente, que também disputa a vaga de candidato republicano para 2024, ironizou a falha e ainda teve a ajuda de seguidores. Em questão de minutos, a internet foi inundada de memes, debochando do rival e enaltecendo o magnata. O vídeo mais compartilhado é o que compara DeSantis a um foguete caindo, numa clara alusão ao lançamento dos primeiros modelos de propulsores criados pela SpaceX, outra empresa de Elon Musk. Para a gente entender um pouquinho melhor dessa história, vamos olhar os Estados Unidos de dentro para fora. Então agora eu faço uma conexão lá para Filadélfia. Tenho o prazer de conversar com o Lucas de Souza Martins, analista e alguém que estudou a história americana passando pelos presidentes dos Estados Unidos. Lucas, muito obrigado aqui pela tua participação. Eu queria começar te perguntando, sabendo aí do teu currículo de estudante de história dos Estados Unidos. Bom, vamos projetar um pouco o futuro. Você que conhece a história dos presidentes americanos, a notícia que foi, então, a notícia sobre o lançamento da candidatura de Ron DeSantis é a não notícia, né? Por mais que ele tenha dado ali indícios da sua plataforma de governo, os problemas técnicos acabaram superando aquilo que ele queria transmitir para os seus eleitores. Mas vamos nesse cerne aí. O que ele acabou falando, eu pelo menos ouvi a transmissão e percebi que ele trouxe ali um típico discurso conservador. Falou das fronteiras, trouxe, além de quesitos políticos, também uma pauta social muito forte. O Ron DeSantis, como governador da Flórida, já entrou em choque de colisão, em linha de frente com a Disney por questões de gênero. Uma pauta sobre aborto é muito importante para o Ron DeSantis de maneira pessoal e ele vai trazer isso para a campanha. Eu queria ouvir a tua análise agora, Lucas. Boa noite. Boa noite, Favale. Sempre bom falar com você, com sua audiência. Olha, o DeSantis tem um desafio gigantesco diante de si. Ele precisa se cacifar em uma candidatura contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E todas as vezes que nós escutamos a notícia de que o governador da Flórida está se candidatando à nomeação pelo Partido Republicano, sempre a imprensa, seja ela brasileira ou americana, vai lembrar que ele está se candidatando na vaga contra Donald Trump, ou seja, Donald Trump é o franco favorito, é tratado assim pela imprensa porque o é de verdade. Recentes pesquisas mostraram que Donald Trump está muito à frente na perspectiva de ganhar a nomeação pelo Partido Republicano, porque tem mais de 50% das intenções de voto pelo campo republicano. E o que o Ron DeSantis pode fazer para se cacifar dentro do partido e conseguir essa nomeação é exatamente explorar os pontos de diferença que ele tem com relação ao Donald Trump. Com relação às pautas políticas, sociais, com relação a questões conservadoras, os dois candidatos são muito parecidos. E o DeSantis, ele tem essa obrigação de se apresentar ao público que deseja, que pensa em votar para presidente nos Estados Unidos, uma vez que o voto aqui não é obrigatório. Ele precisa se cacifar como um candidato que é jovem, tem só 44 anos, um
uma questão que é muito diferente dos dois principais candidatos que estão no páreo, como o presidente Biden e o ex-presidente Trump. Ele também é alguém que tem um passado militar, serviu nas Forças Armadas Americanas, serviu na Marinha, serviu no Iraque, e tem uma formação acadêmica muito bem consolidada. Ele esteve em Harvard, esteve na Universidade de Yale, ou seja, ele é um republicano um pouco mais clássico, um pouco mais tradicional, na linha, por exemplo, do George W. Bush, que também é um ex-aluno da Universidade de Harvard. Então ele precisa encontrar uma maneira de se cacifar, verificou que os valores conservadores de fato rendem voto dentro do Partido Republicano e agora ele precisa mostrar a que veio, quais são as diferenças dele com relação ao Donald Trump, e uma delas, obviamente, está nesse histórico mais clássico e também na sua juventude. E Lucas, você que está aí já faz um tempo, consegue enxergar os Estados Unidos de dentro para fora? Seguinte, eu imagino que em 2024 nós vamos ver uma parte do eleitor que pode ser o fiel da balança, ele pode mudar o equilíbrio dos pratos, que eu estou falando dos latinos. Claro que é uma força muito grande dos Estados Unidos, não é de hoje. O Lucas trouxe um dado muito importante. A eleição dos Estados Unidos é uma espécie de uma corrida de obstáculos. Primeiro, o candidato tem que convencer o partido a escolhê-lo como candidato. O candidato tem que convencer os eleitores a votarem nele e antes convencer os eleitores a irem votar. Porque diferente aqui do Brasil, que nós temos nosso título de eleitor, é uma garantia que a gente possa votar em todas as eleições. Nos Estados Unidos o sistema é diferente, é fragmentado por estados, mas a cada eleição o eleitor tem que ir lá e se registrar para participar daquela eleição. Então, eu estou falando de tudo isso porque talvez o eleitor latino, que agora nós estamos falando muito provavelmente de uma terceira geração, é um avô que imigrou, então viu o pai nascer, o filho, né, nasceu nos Estados Unidos, agora o neto nasceu nos Estados Unidos. E quando a gente olha para o sul dos Estados Unidos, nós temos esses fortes estados republicanos, a Flórida, o Arizona, o Texas, mas que, embora tradicionalmente republicanos, eles passam a ser os chamados Purple States. Não são nem vermelhos republicanos e nem azuis democratas. Eles estão ali no meio do caminho. Você acredita que a Flórida, onde o Ron DeSantis é um governador bem votado, bem avaliado, possa passar por esse perfil? Como é que o eleitorado latino deve se portar em 2024, Lucas? É interessantíssima essa pergunta, Favale, a respeito do comportamento desse eleitor latino nos Estados Unidos, porque uma leitura um pouco inicial desse cenário americano nos levaria a entender de que o latino tenderia a votar no presidente Biden, por exemplo, até porque o Ron DeSantis é conhecido exatamente por ser um político que tem aprovado leis que endurecem a questão migratória nos Estados Unidos. Mas o fato é que nós temos que lembrar também que o eleitor latino que vota nos Estados Unidos, ele tem a cidadania americana. Portanto, ele tem uma situação judicial muito tranquila e, por isso, até por conta das lembranças dos seus familiares, dos seus avós, até mesmo dos seus pais, a sua geração um pouco mais próxima, que vieram, por exemplo, de regimes extremamente delicados, como, por exemplo, Cuba, Nicarágua, que enfrentaram dificuldades por conta de governos de esquerda, que impuseram restrições à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião. Obviamente que estes jovens latinos tendem a votar em candidatos do Partido Republicano, independentemente de ser Ron DeSantis ou Donald Trump. Não é à toa que na última eleição, por exemplo, na eleição em que venceu Joe Biden não conseguiu vencer na Flórida. E havia, de fato, uma expectativa de que, ao menos durante a campanha, Joe Biden teria a iniciativa de falar novamente sobre Cuba, e ele não falou, por um motivo claramente eleitoral, uma vez que o tema Cuba é muito sensível ao eleitorado latino na Flórida. Lucas de Souza Martins, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Lucas, eu já vou estender o convite para a gente falar em breve, porque 2023, segundo semestre, 2024, é claro que nós vamos tratar muito da eleição norte-americana, começando aí pelas pré-campanhas. Obrigado, boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado, um abraço a todos da audiência.